Augusto Melo corre enorme risco de deixar a presidência do Corinthians ainda no mês de abril. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute essa informação e fala também, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e a confusão sem precedentes no confronto entre Colo-Colo e Fortaleza. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Corinthians. Augusto Melo pode deixar a presidência do Timão em abril. E olha que essa questão nem tem a ver com a investigação policial da Vaidbet ou com o processo de impeachment aberto contra ele dentro do próprio clube. A nova treta está relacionada ao balanço de 2024. É grande a chance de o Conselho Deliberativo reprovar as contas do Augusto, o que determinaria o afastamento imediato do presidente do clube. O Augusto tem trabalhado muito mal a questão financeira e também de apresentação dos seus números. Por exemplo, desde setembro do ano passado, ele não apresenta balancetes para o CORE, que é o Conselho de Orientação. Esses balancetes deveriam ser apresentados mensalmente. Por falar em mensalmente, há reuniões mensais do CORE. Ele só esteve em uma dessas reuniões. Para piorar, e aqui que vem o grande cerne da questão, o Corinthians de 2024 registrou um aumento de sua dívida de 700 milhões de reais. Foi o primeiro a trazer essa informação. O número é assustador e faz com que o Augusto tenha seu filme queimado dentro do clube. O Augusto e seus pares trabalham agora para a conclusão do balanço de 2024, que precisa ser submetido ao CORE. Numa apresentação preliminar, o CORE já deu a entender que vai reprovar o balanço. Embora o CORE não tenha a oportunidade de reprovar, ele vai sinalizar com uma não aprovação. E aí vai caber ao Conselho Deliberativo dizer se as contas estão ok e se elas são aprovadas ou reprovadas. No caso de reprovação, o Augusto é afastado imediatamente do cargo de presidente e depois vai precisar buscar na justiça o direito de voltar à cadeira de presidente. Para piorar a situação do atual presidente alvinegro, nessa semana houve uma tentativa de golpe por parte do Augusto e de seus pares. Eles tentaram tirar da presidência do Conselho Deliberativo o Romeu Tuma Júnior, alegando que o Romeu trabalhou pelo impeachment dele num processo aberto internamente no clube. Essa situação gerou ainda mais desconforto e queimou o filme do Augusto com vários dos pares do Romeu. A tendência é que esses pares se juntem a quem não gostou dos números do balanço do Corinthians para votar pela reprovação das contas, o que causaria o afastamento imediato do presidente. Só para arrematar de vez, no dia 16 de abril, ou seja, na próxima semana, vai haver uma entrevista, não, o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, vai depor na polícia naquela investigação do caso Vaidbet. E ele não vai como testemunha, e sim como investigado. Existe a expectativa de que o caso Vaidbet tenha seu inquérito finalizado no fim desse mês ou no início do próximo mês. E isso pode tornar a situação do presidente Augusto Melo ainda mais delicada. A saideira. O Conselho Deliberativo precisa votar as contas do presidente até 30 de abril, o que faz com que o ambiente do Corinthians seja o mais quente e efervescente dos últimos tempos. E você, como é que avalia a presidência do Augusto? De 0 a 10, que nota você dá? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians. Que história é essa de que o Timão está de olho no artilheiro do Campeonato Paranaense? Trata-se de Matheus Moraes, 24 anos de idade, jogador que se destacou no Maringá. Foram 9 gols marcados em 18 partidas na atual temporada. Atleta que já foi especulado em alguns clubes brasileiros. O Atlético Paranaense fez proposta oficial, o Juventude chegou a sondar, mas já retirou oferta. O Vasco, entre outros, também demonstraram a intenção de fechar com o jogador. Formação do interesse corintiano é do Luiz Fabiani, que cobre o Corinthians. Ele é um dos setoristas do clube. Entrei em contato antes de gravar esse vídeo com o staff do jogador, que me assegurou que até agora ninguém do Corinthians o procurou. Como a janela de inscrições para atletas que disputaram os campeonatos estaduais se encerra nessa sexta-feira, acho pouco provável que exista tempo hábil para que esse negócio seja fechado, no máximo em 24 horas. Importante contar também que o Maringá estabeleceu um valor alto para a negociação do atleta, que é considerada uma das maiores promessas do clube recentemente. Só para arrematar, informação importante da política corintiana. Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, foi afastado preventivamente pela Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians. Tudo por causa de um movimento criado pelo Augusto Melo. O presidente do Corinthians denunciou o presidente do Conselho.
entre outras coisas, pela forma como Augusto conduziu, ou melhor, como o Romeu Tuma Júnior conduziu o processo de impeachment do Augusto. Na avaliação do presidente do clube, Romeu tomou partido e fez o possível e impossível para que o Augusto Melo sofresse o impeachment, processo que ainda não terminou, não houve a votação final. E preventivamente o Romeu Tuma Júnior está afastado do seu cargo de presidente do Conselho Deliberativo. Isso certamente ainda vai render muita polêmica nos próximos dias. Bora falar agora sobre o Corinthians com informação exclusiva. Igor Coronado não tem rendido como se imaginava e tem um custo bem alto, R$2 milhões por mês. Mas, além disso, e aqui vem a informação exclusiva, ele tem na comissão técnica alguém que não morre de amores por ele. Eu me refiro a Emiliano Dias, filho do Ramon Dias, o treinador do Timão, e alguém super importante na estrutura e na comissão técnica alvinegra. O Emiliano Dias não manda, mas tem enorme voz dentro da comissão técnica. É o cara que mais interfere e influencia seu pai. E a relação do Coronado com o Emiliano não é boa por conta de aspectos apenas futebolísticos. Não houve uma treta, uma discussão, uma questão envolvendo ambos. É que o Emiliano entende que o Igor Coronado entrega pouco no momento sem bola e não combate. Aquele meia atacante do modo antigo, que gosta de jogar muito com a bola, mas que tem pouca transpiração sem ela. E nem fui eu que notei, uma pessoa do Corinthians que me fez essa revelação em relação às diferenças entre Coronado e Emiliano, lembrou, até pediu para que eu assistisse a comemoração do gol do Coronado contra o Fortaleza. Você deve fazer o mesmo exercício. Depois busca aí no YouTube, gol do Coronado contra o Fortaleza no jogo válido pelas quartas de final da Sul-Americana do ano passado. Corinthians vence o Fortaleza por 2-0 no Castelão. Primeiro gol da partida é marcado justamente pelo Coronado. Na comemoração todo mundo super contente, mas uma imagem mostra o Ramon Dias, outros auxiliares festejando e no banco de reservas o Emiliano Dias com cara de poucos amigos. A partir daí, dentro do Corinthians, ficou muito clara essa diferença entre o auxiliar técnico, que tem bastante moral interna, com relação ao meio-campista. Coronado, que na atual temporada soma 13 jogos e apenas 2 gols marcados, foi titular na vitória contra o Vasco por 3-0, mas não foi utilizado no duelo contra o América de Cali, partida em que o Corinthians preservou alguns dos seus titulares. Na temporada passada, sua primeira com a camisa corintiana, Coronado disputou 45 jogos com 4 gols e 5 assistências. Para falar sobre o Corinthians, você sabia que o Timão teve seu contrato com a Nike prorrogado? Com um detalhe importante, essa extensão do vínculo até dezembro de 2029 foi a contragosto do presidente Augusto Melo. A Nike fez valer uma cláusula que permitia a ela a renovação automática desse acordo de fornecimento de material esportivo. A Nike é a mais antiga parceira do Corinthians. O Timão, na temporada passada, batalhava por um belo reajuste nos valores, por entender que a Nike banca muito menos ao Corinthians do que a Adidas paga ao Flamengo. Pois bem, a Nike, baseada no que já estava previsto no contrato, acresceu pequenas coisinhas e vai seguir mantendo um pagamento de 6 milhões e 200 mil dólares por ano como remuneração fixa, além de um aumento de 25% no repasse do valor líquido das vendas. Existem uma série de bônus atrelados a título e descontos em caso de desempenho ruim do time relacionado à parte esportiva. Corinthians e Nike que também discutem uma série de taxas que o Timão tem a pagar para a fornecedora de material esportivo. Até por conta dessa situação que eu acabei de contar, Corinthians notificou a Nike que não considera essa renovação de contrato legal. E a justificativa se dá porque a Fisia, que é a representante legal da Nike, é que teria levado adiante essa extensão do acordo. A estratégia do Corinthians é tentar anular a renovação do contrato. A questão vai parar na justiça, porque tanto a Nike quanto a Fisia já disseram que não há nada equivocado ou errado entre as partes. Só para completar o noticiário corintiano, o Timão empatou em 1-1 contra o América de Cali na noite dessa terça-feira, na Colômbia. O Corinthians sai perdendo e chega ao gol do empate em finalização de Mateuzinho, que desvia no adversário. O resultado não é dos melhores, mas pelo menos mantém o Corinthians vivo na briga pela classificação para a próxima fase. Em caso de derrota, o Corinthians poderia ver Huracan e América de Cali com 6 pontos e a chance de classificação bastante distante. E você, corintiano, que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal.
Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente tá falando de quem? A gente tá falando realmente do maior clube do mundo. Hoje a gente tá falando do Coringão. Se você gostou do vídeo, chega aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa também o sininho de notificação, é muito importante a sua participação. Fica lembrando por aqui. Um grande abraço no seu coração, sempre mais. Até o próximo vídeo. Vamos pra cima e vamos que vamos.